Sabe o que eu percebi também, Marcão, Sombra? Não sei se vocês viram a coletiva do Zubeldia ou leram a coletiva do Zubeldia. Eu achei boa porque o Zubeldia traçou realmente ou ele tá enganando muito o torcedor, ou ele falou exatamente aquilo que ele previu que ia acontecer. O Palmeiras começando em cima, aquela marcação de linha forte, o gramado, que é um gramado de bate-rebate, não é um gramado, por exemplo, igual o do Morumbi, que você pode tocar a bola, controlar o jogo, virar o jogo. Gramado sintético é vertical, é jogo vertical, não tem aquela distribuição de meio de campo que você fica controlando, como é o tipo de jogo do São Paulo, né? O jogo do São Paulo é mais assim do que... E o Palmeiras se aproveitou. Tá, mas se você tem Paulinho, se você tem o Estevão, se você tem esse monte de jogador, você não vai ser vertical? Claro, claro, e ainda aproveitando todas as armas que você teve, né? A torcida do Palmeiras compareceu e teve preço popular. Isso conta também. O gramado sintético, o próprio Ferreirinha, no meio no intervalo, ele falou, não é desculpa, mas é outro jogo. E olha, não é desculpa, mas todo mundo fala a respeito. Aí eu questiono. Vamos lá. Tá na hora ou não de meter gramado sintético na Barra Funda para adaptação, para treino? Ih, Sombra, eu fiz essa pergunta hoje para um cara do alto escalão lá, porque eu também vi muita discussão, inclusive até tua, né? E eu perguntei, vocês não vão colocar vocês não vão colocar um gramado sintético aí para o jogador ter a noção, né, da movimentação em campo? Essa pessoa que é do alto escalão lá do gestão, ela me disse não. Por birra, porque tem medo de machucar. Não perguntei por quê. Pra não... Porque é o seguinte, olha. Estádio do Galo. E o Renato Gaúcho saiu falando um monte. O Galo... Tem. Né? O Bragantino acho que vai virar. Se não virou, vai virar. Botafogo. Palmeiras. O ano que vem, volta o Atlético Paranaense. Também. 5 times. Já tem o Pacaembu aqui em São Paulo. Já tem o Pacaembu aqui, então. 5 em 20. Então significa que em um quarto dos jogos a gente tem que rezar pra empatar? Não, pois é, Sombra. Ele falou não, eu não concordo com esse não. Mas eu não quis entrar em discussão porque eu tava em outra... Você é muito zen, né? Não, no meu aniversário. Eu vou ficar arrumando briga no meu aniversário. Não vou cortar a brisa, né? Fala pros caras. Mas assim... A resposta me frustrou, entendeu? E eu vou querer saber por quê. Mas posso te falar, Perrone? Pra mim, isso aí, Sombra e amigos, é uma falta de planejamento. Porque a partir do momento que está regulamentado pela CBF, você vai ter que enfrentar adversários nessas condições. Aí eu não quero que amanhã depois machuque outro jogador do São Paulo e fale assim, tá vendo? É culpa do gramado sintético. Por que o Palmeiras não tem um jogador lesionado a cada jogo? Por que o Botafogo não tem um jogador lesionado a cada jogo? Por causa da adaptação. Então, a partir do momento que você vai enfrentar um adversário nessas condições, você tem que estar adaptado para você evitar também lesões. Porque a frenagem é diferente, a mudança de direção e velocidade. Exato. Então, para você minimizar perdas e riscos, você tem que ter adaptação. Então, para mim, isso é um erro de planejamento crasso. Não, eu acho mesmo. E outra, por exemplo, vamos supor, Vila Belmiro. Sei lá se vão reformar, dizem que querem, mas tem várias etapas, né? Tá bom. Vila Belmiro, bicho, vai virar. Vai virar também sintético. A mãe da louca lá na administração do Maracanã e vira sintético. Eu acho o seguinte... E aí, nós vamos ficar sozinhos no planeta. Tudo bem, a gente tem que ter o gramado natural no Morumbi. E se tiver a reforma do Morumbi, se tiver vai falar daqui a pouco. Que vamos falar daqui a pouco. O que eles vão lá? Ficar insistindo com gramado natural? Porque, assim, é incompatível. Você quer ter show? Você quer faturar o seu estádio? As arenas não vai modernas, dar certo manter. Anos 80 natural. Era outra história. Anos 80 e 90 era só gramado meia boca. Então, quando o Morumbi tinha show, etc., e ficava detonado o gramado, tudo bem, aí se igualava o resto que era uma porcaria. Isso, só tinha pasto, né? Então, só tinha pasto. A gente tinha pasto temporário. Pasto temporário. Vocês viram como é que ficou depois do show da Shakira, né? O gramado. Teve que trocar, inclusive, a parte onde tava o palco lá. Não, agora o gramado, enquanto o São Paulo tava jogando em Lima e jogou agora em Barueri, o São Paulo reformou o gramado de novo. Então vai reformar cada show que tiver. Cada show vai reformar?
Né? Então, eu acho assim, a minha opinião sobre gramado é o seguinte. Por que... Primeiro amplo e depois dentro da nossa realidade. O amplo é o seguinte. Por que todo mundo, todas as melhores federações do mundo, não tem gramado sintético e o Brasil tem? Isso é um ponto, tá? Mas enquanto no Brasil tem, você tem que se adaptar. Claro. Até a hora que... Proibirem. Que tem que proibir. Na minha visão, teria que proibir. Não vão proibir nunca. Não sei, Não vai. Aqui não vai, Perrone. Não vai. Difícil, né? Chega lá o cara da Comercialmente federação. falando. Ah, você vai proibir? Beleza. O Galo fala assim, meu voto você não tem mais. A Leão, meu voto você não tem mais. Não vai. Outra, no exterior, os clubes têm muito dinheiro. O estádio deles não é pra show. Sim. Né? Seja do Nottingham Forest, seja do Fulham, etc e tal, eles não precisam desse dinheiro de show. Precisa aqui no Brasil, que os clubes são pobres. Então, e se a gente tem agora, se a realidade é essa do gramado sintético, ontem, por exemplo, o Lucas não jogou e não vai jogar quando tem gramado sintético. Então não é melhor adaptar? Não é melhor fazer toda uma preparação para jogos de gramado sintético num campo sintético? Muito melhor. Então, treina lá a semana, pelo menos, pra você ficar Vou mais... descobrir por que tem isso. Você quer apostar que é birra? Pra não dar o braço a torcer? Porque fica toda a vida reclamando. Eu não tenho a menor dúvida que jogar no gramado sintético é muito diferente do que jogar no gramado natural. Isso acho que nenhum dos três tem dúvida. Ninguém tem dúvida disso. Ninguém tem dúvida disso. Só que o São Paulo sempre combate a história do gramado sintético. Se ele instalar na Barra Funda o gramado sintético para se adaptar, vai parecer que meio... deu o braço a torcer. Tanto é que o São Paulo não joga no Pacaembu por birra. Mas não firmou o contrato. Do lado da gente e a gente vai jogar lá em... Mas tem alguns jogos fechados, já que o São Paulo esse ano lá, né? Bom, Pacaembu? Primeiro precisa resolver a vida dele, né? Que o Santos não conseguiu por enquanto. São Paulo, tinha um Cruzeiro papo de que tinha umas coisas encaminhadas, que era com Santos, São Paulo, Cruzeiro e Portuguesa. Não, isso eu sei. Só que o São Paulo, ele reformou lá o Mané Garrincha, o gramado do Mané Garrincha é o mesmo gramado do São Paulo, supervisionado pelo São Paulo, que era para fugir do sintético. Mas só reformou porque pagaram pro São Paulo jogar lá. O São Paulo vendeu a bilheteria lá. Foi isso. Não, e vai vender mais. E vai vender mais. Nesse ano acho que continua vendendo lá. Quando precisar lá, porque vai ter show do Oasis, vai ter show da... Como é? Dua Lipa? É isso, né? Você tá de brincadeira que você não sabe falar. Dua Lipa. Não é Dua Lipa o nome da mulher? Eu nunca tinha ouvido falar dessa mulher até anunciar Gente do céu, que planeta você vive, eu vivo no planeta heavy metal, no planeta rock and roll, cara. Você não foi no System of a Down ontem lá, mano? Não fui. Então mas eu não fui porque eu perdi o timing de comprar e eu imaginei que eu ia estar fora de São Paulo no meu aniversário. Então eu falei, não vou nem comprar.